Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, começando com o nosso vídeo 1 agora e trazendo bastante informação para vocês. Então, obrigado por me receber mais uma vez na sua casa e bora para a notícia. Pessoal, e a gente precisa tratar ainda do caso do Valdemar da Costa Neto e do Bolsonaro, que é insano, né? É absurdo a gente saber que em pleno ano eleitoral, o articulador principal do partido, que é o Bolsonaro, não pode conversar com o líder do partido sob pena de prisão. Isso é insano. Matéria do Conexão Política, ainda sem poder ter contato com Bolsonaro, Valdemar diz estar com saudade do ex-presidente. Agora, pessoal, para pensar comigo. Existe algo que pode atrapalhar mais durante um período eleitoral que você proibiu o líder do partido, o dono ali da escolha, né, dos candidatos com o principal cabo eleitoral? Isso é insano. Segundo Conexão Política, o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, expressou estar com saudades do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, por ordem judicial, Costa Neto e Bolsonaro não podem se comunicar desde 8 de fevereiro. Foi quando estourou aquela operação Tempus Veritatis, que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, chegou a prender o Valdemar da Costa Neto por uma pepita, que depois ele demonstrou que não tinha nada a ver com hipótese de garimpo ilegal, onde o próprio Alexandre de Moraes determinou que o Costa Neto não podia ter qualquer contato com o Bolsonaro. O Costa Neto, presidente do PL, fez um vídeo. Nesse vídeo, ele aparece usando um telefone e, ao ser questionado sobre o motivo de sua concentração, responde que está com saudade do Bolsonaro. Em seguida, o vídeo corta para uma imagem do ex-presidente sorrindo. A produção é do próprio PL, né, do partido. A ordem judicial que determinou a proibição do contato entre o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e Jair Bolsonaro foi emitida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. É óbvio que uma decisão dessa tem a capacidade de interferir nas eleições. É óbvio que uma decisão dessa fere a paridade de armas. Afinal, a oposição, a parte ali do governo, vai poder estar dialogando, criando seus mecanismos à vontade. E é óbvio que essa medida tem um cunho de caráter político que visa atrapalhar o próprio partido. Por outro lado, o Valdemar da Costa Neto também foi questionado sobre a escolha do candidato para 2026. E sabe-se lá se ainda vai se manter essa proibição de contato entre o Costa Neto e o Bolsonaro até 2026. Mas o Valdemar da Costa Neto falou que caso tenha a manutenção dessa proibição, caso a escolha não venha de alguém que já está no PL, quem decide o candidato para 2026 é o Bolsonaro, afirmou o Valdemar da Costa Neto, dando carta branca para o Bolsonaro definir quem será o próximo candidato. E aí são inúmeras as possibilidades. Tarcísio de Freitas, o Caiado, a própria Michelle Bolsonaro, que vem despontando como um nome viável, mas o fato é que é bem provável que o próprio ministro Alexandre de Moraes vai manter essa decisão aqui por um tempo maior, proibindo o contato entre o próprio Costa Neto e o Bolsonaro, e é bem provável que em 2026 também o Bolsonaro continue sem o contato com o Valdemar da Costa Neto. Pessoal, outra matéria que já era esperada, mas que mesmo assim cai como uma bomba no colo do governo petista, é sobre a sua aprovação. Lula tem reprovação de quase 70% dos evangélicos e 43% dos católicos. Pois é, essa rejeição já era bem esperada, principalmente depois da defesa, da linha de defesa do Lula, no quesito a questão das drogas, liberação das drogas, a questão mesmo de retirada de bebês do feto, né, do útero da mãe, que está em discussão grande. Aí o Lula, apesar de dizer que é contra a retirada de bebês, diz que não admite o projeto do PL que está sendo defendido pela direita lá no Congresso Nacional. Enfim, o discurso do Lula não convenceu principalmente os evangélicos e parte grande também dos católicos. Pessoal, no editorial de ontem,
Eu avisei para vocês a questão do espancamento que aconteceu entre aquele rapaz que vocês viram o vídeo que estava sendo levado preso em relação ao 8 de janeiro. Foi feita uma denúncia, o próprio pai fez a denúncia, ficou a cargo de um deputado do PSOL fazer a investigação de que ele foi espancado por policiais lá dentro do presídio, dentro da Papuda. O desembargador Sebastião Coelho, ele fez um vídeo falando sobre o caso. Antes de colocar o vídeo, ele escreveu o seguinte: em suas redes sociais, o desembargador Sebastião Coelho, ele escreveu que houve tortura na Papuda, se referindo ao preso, né? E disse que o culpado é o ministro Supremo Alexandre de Moraes, do qual ele chamou de ditador. O desembargador Sebastião Coelho, que agora é investigado pelo CNJ, sempre usou uma linguagem mais dura em relação à postura do ministro Alexandre de Moraes. Acompanhe agora comigo o vídeo onde ele faz críticas, né, a essa atuação lá na Papuda, onde foi feita a denúncia de espancamento, né, de tortura dentro da Papuda ao preso do 8 de janeiro. Tortura. Policial bater em preso na prisão é tortura. Amanhã, às 14 horas, a Associação dos Familiares dos Presos e os advogados iremos ao Ministério Público de Brasília cobrar as devidas providências, inclusive a prisão preventiva desses policiais, porque tortura é crime inafiançável. Vamos às 14 horas. Também vamos cobrar ao governador Ibanez Rocha, de Brasília, a exoneração do diretor desse presídio. Essa é a primeira fase. Com os dados amanhã, nós vamos fazer uma cobrança veemente, pública, do responsável maior por tudo isso, que é esse ditador, esse juiz ditador Alexandre de Moraes. Chega desses abusos que estão sendo cometidos. Também dizer que esse preso, ele é advogado. Então quero convidar os candidatos a presidente da OAB de Brasília a que estejam lá no Ministério Público amanhã às 14 horas. Eu quero ver quem defende ou quem não defende as prerrogativas dos advogados. Pessoal, essa é a hora da reação. Nós não vamos deixar isso como se nada tivesse acontecido. Vocês podem acreditar. Creio que isso será bem forte. Paz a todos. O Sebastião Coelho, ele já vem tomando uma certa frente para fazer denúncias, inclusive junto com outros juristas, acerca de possíveis abusos que estão acontecendo por parte do judiciário nas prisões do 8 de janeiro. Eu mesmo, como advogado, eu já falei várias vezes que eu concordo plenamente com o ministro Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, acerca das prisões que aconteceram. Essas prisões são muito altas, as penas são muito altas, não guardam o princípio da proporcionalidade, isso é insano o que está acontecendo. E o Sebastião Coelho surge aqui como um nome contra isso. Pois bem, pessoal, na matéria de agora eu quero falar com vocês sobre Pablo Marçal, Michele Bolsonaro e a eleição de prefeito da maior cidade, né, da maior metrópole do Brasil, São Paulo. Pois é, aconteceu uma situação, você está vendo esse print aqui, que foi feito por uma deputada estadual do PL, aliada ao Bolsonaro, que é a Dani Alonso. A Dani Alonso fez essa publicação junto com o Pablo Marçal. E aí, a Michele Bolsonaro insurgiu, isso foi matéria até do UOL. A Michele Bolsonaro defendeu a reeleição do partido do Nunes lá no post pró-Pablo Marçal. Então a Michele Bolsonaro viu que a sua própria aliada tinha feito uma postagem e foi lá para defender o Ricardo Nunes e não o Pablo Marçal. E o Bolsonaro foi questionado também. Percebe-se que há uma pressão muito grande do próprio Ricardo Nunes aqui, que é quem tem uma aliança com Bolsonaro para a eleição de 2024 para o município de São Paulo, está pressionando o Bolsonaro. E o Bolsonaro falou, eu não posso exigir que os meus aliados não conversem, ou não tenham amizade, ou não apoiem o Pablo Marçal. O que eu posso fazer é te dar o meu apoio. Foi o que disse o Bolsonaro para o próprio Ricardo Nunes. Enfim, vamos voltar para o post aqui para a gente entender o que está acontecendo. Pois bem, a Dani Alonso, aqui na publicação dela, ela escreveu: quem será o próximo prefeito da cidade de São Paulo?
comente aqui. E aí a Dani escreveu o seguinte: Pablo Marçal é um grande amigo e pré-candidato à prefeitura da cidade de São Paulo. Na próxima semana estará com a gente na Alesp. A Michelle Bolsonaro foi na postagem e respondendo, né, quem será o próximo prefeito da cidade de São Paulo, escreveu Ricardo Nunes, ou seja, o aliado, né, do Bolsonaro. Muita gente tomou isso como um atrevimento por parte da Michelle Bolsonaro, que não tinha que fazer isso, poderia ter chegado, conversado direto com a própria Dani Alonso, mas a questão é que a publicação dela criou uma espécie de desconforto, né? O próprio Ricardo Nunes mandou ela parar de brincadeira, falou que o que ela fez é errado, afinal, se ela é do PL, ela tem a obrigação de apoiá-lo. Pois é, na minha visão, a verdade é que nem a Dani Alonso e nem ninguém que é do PL tem a obrigação de apoiar o Ricardo Nunes. Até porque o Ricardo Nunes não é o candidato do PL. E vamos ser sinceros, cá entre nós, o pessoal aí mais alinhado com o Bolsonaro está falando muito mal do Pablo Marçal. Tem influenciadores muito bons, mas que estão fazendo críticas ao Pablo Marçal, como por exemplo o próprio Kim Paim, que fez críticas ali, e a gente vai falar sobre isso, mas a verdade é que não, nenhum deles tem a obrigação de apoiar o Ricardo Nunes e podem dialogar com o Pablo Marçal, sim. E aí eu vou além, dá uma olhada aqui nessa outra publicação que eu vou colocar para vocês. O Gilberto Catani, que é deputado pelo Mato Grosso, assim como o Kim Paim e outros influenciadores mais ligados ao Bolsonaro, fizeram um resgate dessas 3 publicações do Pablo Marçal. Primeira, faltam 26 dias para o maior movimento da história dessa nação, o dia em que ficará marcado como a aposentadoria de Bolsonaro e Lula. O Brasil não aguenta mais esses dois. Esse é o primeiro Twitter. O segundo, tanto Lula quanto Bolsonaro são as piores opções para o Brasil. Está na hora de deixar o seu fanatismo de lado e perceber que a única forma do Brasil crescer é colocando uma nova pessoa no poder. Chega desses politiqueiros, chega de deixar o brasileiro em último lugar. E por fim ele escreve: não faz sentido deixar o PT voltar ao poder. Esse povo é demagogo, é bandido, é ladrão. Votar no Lula apenas para tirar Bolsonaro do poder é assinar o atestado de óbito do Brasil. Os dois já mostraram que são incapazes de governar o país. E aí o Gilberto Catani, assim como vários outros influenciadores e deputados, complementaram. É fato. Todos aqueles que tentam fugir do rótulo de não ser de direita e nem de esquerda, no final se mostram pessoas de esquerda. E ponto. E a grande questão é, ele está 100% certo? Eu compro a ideia, eu compro o rótulo sem analisar todo o contexto antes? Não, eu não costumo fazer isso. Respeito demais o Gilberto Catani, principalmente pelo trabalho que ele faz, em especial em relação ao agro, às pautas conservadoras e às pautas liberais e econômicas de direita que eu defendo. Mas, nesse ponto aqui, a gente tem que olhar o seguinte. O Pablo Marçal, você deve lembrar que ele foi candidato a presidente da República. Você lembra disso? Eu mesmo. Estava do lado do Pablo Marçal lá no Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, tive uma conversa com ele, e ele era candidato. E como candidato, ele não tem que defender um lado e atacar o outro. Ele tem que defender o dele. Afinal, ele quer a presidência da República. E se ele queria ser o candidato à presidência da República, ele, por óbvio, ia fazer críticas aos seus opositores. E naquele caso, tanto o Bolsonaro quanto também o próprio Lula, né? Acontece que, logo depois de ter sido retirado do pleito eleitoral, ele já correu e deu apoio completo e total ao Bolsonaro. E aí, cá entre nós, você que me assiste há muito tempo, você não entendeu que a política é assim? Pois bem, ele pode estar num partido e de repente o Bolsonaro muda de partido. Ele vai ter que fazer críticas ao Bolsonaro. O Bolsonaro criticou o Moro, brigou com o Moro. No final das contas, os dois estavam alinhados. O Partido Novo do Zema fez críticas ao Bolsonaro e depois deu apoio ao Bolsonaro. Lembra do que o Eduardo Bolsonaro falou no último vídeo que eu trouxe para vocês?
Se é 50% mais um alinhado comigo, é mais meu amigo do que meu inimigo. Então, assim, eu entendo o que está acontecendo. O Pablo Marçal chegou e na candidatura para prefeito está incomodando. O Ricardo Nunes está com medo da situação, isso é fato. Pressionou o Bolsonaro, pressionou os aliados do Bolsonaro e, é claro, a Michele Bolsonaro é esposa do Bolsonaro. Ela não quer esse conflito. O Tarcísio está com o Ricardo Nunes. E aí é óbvio que a Michele Bolsonaro não se posicionar ou posicionar a favor do Pablo Marçal não dá. Então, meio que a Michele Bolsonaro, sendo atrevida, como o pessoal está falando que ela foi para dizer o seguinte para os apoiadores do Bolsonaro, né? Para quem é alinhado ao Bolsonaro, ó, não vai de Pablo Marçal não. Fica aqui com o Ricardo Nunes, tá? Tanto é que eu acredito que o Ricardo Salles, que eu tinha dito que poderia ser uma opção de vice para o Pablo Marçal, acredito que não vai acontecer, tá? Então, assim, eu já imaginava que o Pablo Marçal não teria o apoio do Bolsonaro e da maioria dos aliados do Bolsonaro. Então, nada de novo até agora, tá certo?